Fala, turma, tudo bem? Vamos dar uma animada depois da tragédia do Beira-Rio, depois do fiasco, depois do papelão. Até o pessoal gostou do papelão, né? Papelão, ó. Papelão que ele fez contra o Caxias. Vamos lá, porque saiu o sorteio da Libertadores, né? E não dá para reclamar desse grupo B, o grupo que o Inter está classificado. Sinceramente, não podemos reclamar de nada, porque saiu, como eu já previa, né? Desculpe, mas o meu chute estava certo. De novo, o Nacional de Montevidéu na nossa vida, né? O Nacional é o cabeça de chave do grupo B, que tem, além do Inter, também o Metropolitanos de Caracas, da Venezuela, né, e o Independiente Medellín, da Colômbia, o time de Pablo Escobar, por sinal. Pablo Escobar financiou o Nacional de Montevideo, perdão, Nacional de Medellín, mas o time do coração dele era o Independiente Medellín. Para quem não lembra, Independiente Medellín, o Inter enfrentou no passado na Sul-Americana. Ganhou as duas vezes, ganhou em Porto Alegre e lá em Medellín. 1-0 lá e 2-0 aqui no Beira-Rio. Time que, em tese não deve colocar dificuldade alguma para o Inter, né? Eu sei. O Caxias também não. Eu sei. Mas enfim, é um grupo que, olha, o Inter tem tudo para sair campeão desse grupo, sair em primeiro lugar. Não tem desculpa. O Nacional, há anos, é um time que participa da Libertadores só, né? Porque, afinal de contas, o Nacional joga o gauchão para jogar Libertadores. Então todo ano está na Libertadores, é evidente. E é a quinta vez, se eu não me engano, a quinta vez que o Inter pega o Nacional numa Libertadores. Enfim, um confronto tradicionalíssimo, um confronto clássico, o mais clássico de todos para o Inter em Libertadores. Já fizemos finais também com eles, enfim, semifinais e enfim, jogos importantíssimos. Tem aquele jogo histórico do Renteria Saci lá no Parque Central, um jogo que foi talvez tenha aberto os caminhos para o Inter ser campeão da Libertadores 2006, né? Enfim, o resto é história também. Então, o Nacional de Montevidéu é um adversário tradicionalíssimo para o Inter, né? O Metropolitanos de Caracas, que deve ser, em tese, o saco de pancadas do grupo, né? A sorte é que é em Caracas, né? É uma viagem que tu tem que fretar o voo, mas não tem que fazer aquelas viagens malucas pelo interior da Venezuela. E Medellín também. Medellín não é um lugar muito fácil de chegar, dependendo do clima e coisa, né? Lembrando que bater na madeira, mas aquela vez o acidente, infelizmente, da Chapecoense foi quando estavam a caminho de Medellín para jogar contra o Nacional de Medellín. Então, mas é um voo fretado também, um voo longo, claro, mas é um voo que é uma cidade grande, uma metrópole, então não tem nada de interior para o Inter e tem Montevidéu aqui, Nossa Senhora, aqui do lado, né? Uma hora de voo está ali. Então não dá para reclamar. Não dá para reclamar porque são adversários totalmente batíveis. O Inter tem tudo para ficar em primeiro nesse grupo. Não tem desculpa não ficar em primeiro, tá? Eu até estava preocupado ali com a Sul-Americana, enfim, estava vendo já o que podia acontecer, porque lembrando que o terceiro, né, quem for eliminado, o terceiro colocado de cada grupo, pega a Sul-Americana. Né? Ano passado o Inter quase se atrapalha com o Colo-Colo, que tinha vindo da Libertadores, por sinal. Mas então é um grupo que, olha, demos uma sorte tremenda, não tem do que reclamar. Tá? Antes só de. Vamos só repassar os outros grupos, né, que tem aqui algumas pedreiras. Grupo A, Flamengo, Racing da Argentina, Alcas do Equador e o Nublense do Chile. O grupo C, Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar da Bolívia, né, e Cerro Porteño do Paraguai. Grupo D, River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. River, Fluminense e Strongest vai ser complicado. Strongest mais pela altitude que pela bola, é evidente. No grupo E, caiu o Independiente Del Valle, que era a cabeça-chave, né? Corinthians, Argentinos Júniors e Liverpool do Uruguai. Aqui também deve passar Del Valle e Corinthians, né? Grupo F, Boca, Colo-Colo, Monagas da Venezuela e o Deportivo Pereira da Colômbia. Aqui uma viagem complicada também, uma viagem chata essa aqui. Grupo G, o Atlético, Libertad do Paraguai, Alianza Lima do Peru e o Atlético Mineiro. Grupo... não é encardido, passa os dois Atléticos. Grupo H, finalmente, né? Olímpia, né? Graças a Deus a gente não pegou Olímpia dessa vez. A Nacional de Medellín, Nacional da Colômbia, né? O Melgar do Peru, que a gente conhece bem, nos eliminou no passado, né? E o Patronato da Argentina, o surpreendente Patronato, que faz a sua estreia em Libertadores. O importante também é premiação, tá? A fase de grupos dá 3 milhões de dólares já para o clube, né? Pelos 3 jogos como mandante, no caso, né? Mais 300 mil dólares por vitória. Ou seja, 300 mil dólares dá 1,5 milhão mais ou menos de reais, e os 3 milhões de dólares dá 15 milhões, quase 16 milhões de reais. Nas oitavas, 1 milhão e 250 mil dólares por jogo, né? Sempre como mandante, dá 6 milhões e meio de reais. Nas quartas, 1 milhão e 700 de dólares, dá quase 9 milhões de reais. A semi dá 2 milhões e 300 mil dólares, 12 milhões de reais mais ou menos. O vice-campeão leva 7 milhões de dólares, 36 milhões de reais.
e o campeão leva 18 milhões de dólares, 94 milhões de reais. A Conmebol paga, a Copa do Brasil paga mais, mas enfim, é uma boa premiação também. As datas corretas saem amanhã, né, mais uma divulgação das datas, né? Agora essa madrugada as TVs se reúnem também com a Conmebol para definir as datas. Mas o que é certo, o Inter estreia em Medellín contra o Independiente. Depois vem para jogar duas em casa, Nacional e Metropolitanos. Depois sai Metropolitanos e Nacional e fecha a fase de grupos em casa contra o Independiente Medellín, que possivelmente esteja eliminado já, né? Creio que passa Inter e Nacional aqui nessa chave B. E aí depois sabe-se lá o que a gente pega, né? Que Deus quiser. Mas olha, o Inter tem tudo para ficar vamos lá, entre os 4 primeiros, sendo otimista, da classificação geral da fase de grupos, pelo menos com relação à pontuação, porque é um grupo que, olha, não dá para se queixar, pessoal. Realmente não dá para se queixar desse grupo. Tivemos muita sorte nesse sorteio. Um grupo. Poucos tiveram tanta sorte assim, né? O Fluminense, por exemplo, teve um azar danado. Agora, enfim, mesmo com a bola que o Inter está jogando, tem tudo para passar em primeiro. A questão é, o Inter vai jogar ao mesmo tempo Libertadores, que já começa semana que vem, tá? Não tem data ainda, mas é semana que vem que o Inter estreia fora de casa lá em Medellín. Temos então Libertadores em abril, temos Copa do Brasil e temos Brasileirão também, tudo em abril. Ou seja, eu já aviso para vocês, tá? Não vamos ter elenco suficiente para tudo isso, tá? Não se iludam. Não tem elenco para isso. Por exemplo, o jogo contra o Metropolitanos em Caracas bate mais ou menos na antevéspera do Grenal. E aí o Inter vai ter que optar, né? Creio que a opção vai ser pela Libertadores. Então, já se acostumem com isso, não temos grupo suficiente para as 3 competições ao mesmo tempo, então vai sobrar muita gente, o time titular possivelmente vai ficar para as Copas, para a Libertadores e para a Copa do Brasil, e uma mescla, o que sobrar de mescla vai para o Brasileirão. Infelizmente vai ser assim porque são 3 competições grandes, todas ao mesmo tempo. Então era isso, tá? Grupo B, repetindo, Nacional cabeça de chave, Nacional do Uruguai, Montevidéu, Inter, Metropolitanos de Caracas, Venezuela, e o Independiente Medellín, de Medellín, na Colômbia. 3 capitais, né, 3 cidades grandes. Medellín na capital, mas enfim. São cidades grandes, cidades importantes. Não tem aquelas maluquices de ter que pegar um ônibus, subir serra ou subir no meio do mato para jogar em cidade do interior. Pelo menos disso nós nos escapamos, tá bem? Então esse é o grupo do Inter, um grupo que eu julgo, olha, vamos lá, um nível de 1 a 10 de dificuldade, vai lá, nível 5, tá? Dá para passar tranquilamente em primeiro lugar do grupo. E a palavra colorada de hoje, então, é essa palavra de incentivo, né? Depois da paulada que a gente levou no domingo, que agora, pelo menos, fomos abençoados com esse grupo na Copa Libertadores, tá bom? A gente se vê amanhã. Abração para todos.